Sonhador é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Sim, Elis Regina eternizou essa canção do Belchior, e se tem um livro clássico que conversa diretamente com ela, é Pais e Filhos, do russo Ivan Turgenev, o tema do vídeo de hoje que me fez até pagar esse mico e cantar para vocês. Os Kirsanov e os Bazarov acabam de chegar na cidadezinha de Antofágica. Pais e Filhos é o novo lançamento da editora, e hoje eu vou falar mais desse livro que merece ganhar mais leitores e que causou um belo burburinho quando foi lançado. Ivan Turgenev é menos popular do que Tolstói e Dostoiévski, mas foi ele que fez com que a literatura russa fosse conhecida para além das fronteiras do seu país. Ele começou a escrever Pais e Filhos em 1859. Os capítulos dele foram publicados periodicamente em uma revista da época. E o último capítulo foi publicado em 1862. Turgenev captou o espírito da Rússia daqueles anos, que vivia um momento de transformação, com muitas reformas políticas. Já aviso agora no começo do vídeo que o link para nossa edição está aqui na descrição do vídeo. O livro está em pré-venda, então esse é o momento ideal para você pegar o seu exemplar. Gente, vídeo sobre livro russo é aquele perrengue para pronunciar os nomes, mas vamos lá. A trama do livro é a seguinte: Arkady Kirsanov volta de São Petersburgo para a casa do seu pai, Nikolai. Isso depois de terminar os seus estudos e receber o título de candidato. Candidatos eram aqueles alunos que terminavam a universidade com nota máxima, aqueles caras exemplares, e que podiam então ingressar no serviço público no 10º nível do funcionalismo. O pai de Arkady é proprietário de terras e também proprietário dos homens e mulheres que trabalham nessas mesmas terras. Pois é, na Rússia também houve um período de trabalho forçado, conhecido como servidão. Na época em que se passa a história do livro, 1860, a servidão tinha acabado de ser abolida pelo Tsar, o imperador da época. Bom, Arkady está voltando para a fazenda do seu pai e traz com ele seu melhor amigo, Bazarov, que pretende seguir carreira na medicina. Ele encontra o seu pai nesse novo momento, tentando entender então como ele vai lidar com os trabalhadores que não são mais propriedade sua. Arkady representa o desejo de modernizar a Rússia, o rompimento com as tradições do passado e com toda a arrogância da aristocracia. Já o seu pai representa a geração passada, mas ele quer entender as ideias da nova geração, ele quer ser próximo do seu filho, conversar com ele o máximo possível. A trama, então, é marcada pelas conversas entre esses dois grupos. De um lado, os jovens, e do outro, os personagens mais velhos, o pai de Arkady e também o seu tio, Pavel Kirsanov. Arkady volta para sua casa como um adulto formado, com ideias próprias. E o seu amigo, Bazarov, é aquele tipo de pessoa que não tem medo de questionar as autoridades e dizer mesmo o que pensa. Bazarov, inclusive, que faz Arkady rever o discurso da sua família. O que chama a atenção já no começo do romance é essa espécie de desencaixe e o desejo de Arkady de mostrar que já é um homem formado. Arkady relatou algumas notícias de Petersburgo, mas sentia um pequeno embaraço, aquele embaraço que geralmente toma conta de um jovem quando ele, há pouco tempo, deixou de ser uma criança e retorna ao local em que estão acostumados a vê-lo e a considerá-lo como uma criança. Ele prolongava sem necessidade a sua fala, evitava a palavra papai e até uma vez substituiu-a pela palavra pai, proferida, verdade seja dita, entre os dentes. Com desenvoltura excessiva, encheu seu copo com muito mais vinho do que ele mesmo queria e bebeu tudo. Bazarov talvez seja o maior personagem criado por Turgenev. Ele foi o primeiro personagem nihilista da literatura, que inclusive se definiu dessa forma. Ou seja, Bazarov nega tudo o que vê de um ponto de vista crítico. Ou então, nas palavras do seu próprio amigo, uma pessoa
que não se curva diante de nenhuma autoridade, que não aceita qualquer princípio com base na fé, não importando o respeito com que esteja rodeado esse princípio. Para o niilista, o não é a palavra de ordem. Ele quer a prova de todos os fatos da vida e desconfia de simplesmente tudo. Ao longo do romance, outros personagens são adicionados à trama, mas na maior parte do tempo os leitores acompanham as conversas entre esses 4 personagens e as ideias deles sobre ciência, trabalho, o mundo e o amor. Apesar de todos esses debates refletirem a luta ideológica dessas 2 gerações em um momento bem particular da Rússia, esse período do final da servidão, Ivan Turgenev consegue representar muito bem esse tema atemporal que é o conflito entre gerações. Muito antes da rixa geração millennial versus geração Z, lá estavam Arkady Bazarov versus Nikolai e Pavel. Turgenev nasceu em 28 de outubro de 1818 na cidade de Oriol, na Rússia. Criado nos vastos jardins da propriedade da sua mãe, ele foi educado por preceptores alemães e franceses e também passou em um internato. Para concluir os seus estudos, ele esteve em 3 universidades diferentes, em Moscou, São Petersburgo e Berlim. Foi na universidade que ele firmou o seu gosto pela literatura e pela escrita e se aproximou de Vissarion Bielinski, um dos principais críticos e periodistas da época. Bielinski tinha muita influência naqueles anos e ele foi um grande entusiasta e incentivador da obra de Turgenev. Aliás, é a esse amigo que o autor dedica Pais e Filhos, inclusive. Ele passou grande parte da sua vida adulta na Europa e se tornou amigo de grandes autores europeus, em especial Gustave Flaubert, autor de Madame Bovary. Entre os russos, ele foi amigo de Gogol, mas foi um desafeto para Tolstói e Dostoiévski. Turgenev foi muito atuante na defesa e na valorização da literatura russa, e foi ele quem abriu o caminho para ela no exterior. E ele também teve muita influência no movimento contra a servidão russa. Sua série de contos Memórias de um Caçador, publicada em 1852, expõe as condições terríveis de trabalho dos servos. Essa obra teve grande repercussão dentro do debate e foi lida por ninguém menos do que o Tsar Alexandre II, conhecido como o Libertador, porque foi ele que aboliu a servidão. Toda a obra de Turgenev é bastante política. Foi ele, inclusive, que popularizou o termo inteligência, uma palavra que se refere a um grupo de pessoas de classe social variada que se reúnem para discutir criticamente a censura, a autocracia e também a literatura. A primeira geração da inteligência russa, destaque para minha pronúncia, apareceu no começo do século XIX e teve o seu auge em 1840. Essa geração era composta por membros da nobreza e foi formada na literatura idealista romântica alemã. Depois da publicação de Pais e Filhos, essa geração ficou conhecida como a geração dos pais. E Pavel Kirsanov, o tio de Arkady, é bem um modelo dos expoentes dessa geração. Já a segunda geração da inteligência russa é conhecida então como geração dos filhos. Ela marcou o final da década de 1850 e foi constituída pelo Novo Homem, jovens que não necessariamente tinham origem na nobreza, mas se engajavam nas atividades políticas. Bazarov, então, é o maior expoente dessa geração na literatura. Mas por que o livro foi polêmico a ponto de causar protestos? Difícil nós hoje em dia imaginarmos um livro causando protestos nas ruas, né? Mas foi mais ou menos isso que aconteceu. Ao representar o conflito entre essas 2 gerações, Turgenev causou um burburinho no meio delas. Entre os jovens, ou seja, os filhos, o debate era o seguinte: eles não se reconheciam em Bazarov. O personagem era uma crítica aos jovens democratas revolucionários. Já entre os pais, o descontentamento vinha da percepção de que o livro pendia demais para o lado dos jovens. Na minha visão, obras que têm essa recepção ambígua são as mais interessantes. E foi justamente porque Turgenev representou tão bem esse conflito geracional que o debate se estendeu às ruas. E aqui vai uma curiosidade
curiosidade sobre o autor. Ele foi preso em 1852 depois de escrever o obituário de Gogol. E na cadeia, a sua cela era também um arquivo da polícia. E ele passava horas e horas lendo e estudando os dossiês. Depois disso, ele passou a escrever dossiês sobre os seus personagens, imaginando tudo o que eles tinham feito em sua vida pregressa, antes deles agirem na trama. Essa técnica ajudou e muito na construção de personagens fortes, cativantes e verossímeis. A nossa edição caprichadíssima tem mais de 90 ilustrações do artista William Galdino. É bem interessante observar as ilustrações mais rachuradas ao lado de um texto que é bastante descritivo. A tradução direto do russo é do Lucas Simone, que já traduziu outros livros aqui na nossa cidade. A apresentação é da Juliana Cunha, doutoranda em Teoria Literária pela USP. Ela fala sobre a sua experiência de leitura do livro. Os pós-fácios, textos que sempre expandem a compreensão da obra, são da professora de Língua e Literatura da USP, Fátima Bianchi. Ela faz um panorama da vida e da obra de Ivan Turgenev. Da psicanalista Anna Sui, que fala dos desafios das relações intergeracionais. E também da escritora Marta Batalha, que escreve um pós-fácil falando da obra no contexto mais geral da literatura russa. As videoaulas ficaram com a Raquel Toledo, mestre em literatura russa pela USP. Ivan Turgenev é um grande estilista, a sua prosa é riquíssima, com descrições minuciosas e é uma delícia de ler, não é difícil. Como eu contei para vocês, ele morou durante muitos anos na França, foi amigo de vários autores e chegou a influenciar muitos deles. Na Rússia, ele foi chamado de ocidentalista, mesmo querendo falar profundamente sobre o seu país. Além disso, vejam só que interessante, a professora e pesquisadora Helena Vassina diz que Turgenev é o primeiro autor a trazer o subtexto, ou seja, os personagens nem sempre falam o que pensam e pensam o que falam. Um prato cheio para uma experiência marcante de leitura. E para terminar, na nossa edição, a gente fez uma lista com os nomes, sobrenomes e patronímicos de cada personagem. Isso ajuda a acompanhar os nomes russos que para nós às vezes são um pouco difíceis. Vale muito a pena conhecer esse clássico incrível, centrado nesse tema que eu adoro, o conflito de gerações. Os jovens como um impulso pela mudança e a quebra de estrutura, e os velhos como aquilo que precisa ser superado. Mas sabemos que isso é uma cilada, porque nem tudo que pertence ao passado é ruim e nem tudo que é novo é bom. Agora me contem aqui embaixo o que vocês pensam disso tudo, se já leram ou pretendem ler esse autor. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!